Olá pessoal, tudo bem? Professor Fernando falando aí para vocês. Agora a gente está nesse novo esquema aqui, que é aulas através de vídeo. Então, estou trazendo a parte de produção de documentários. Essa aula ela é dividida em três partes: a parte de pesquisas, a parte de escrita e a parte de regras. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar falando especificamente sobre a parte das pesquisas. Tá? Mas para introduzir o assunto, acho que é bom a gente perguntar, né, a respeito de produção de documentários. Como fazer a produção de algo incontrolável? Porque se a gente for parar para pensar, a gente produzir um documentário que é algo que vai ser sempre baseado na realidade, ela é extremamente incontrolável, né? Imponderável. Então, assim, como que a gente faz isso? Né? E a resposta é meio simples, mas ao mesmo tempo ela é muito objetiva, que é controle tudo que puder. O grande lance dos documentários é que você tenha muito planejamento, tenha muita pesquisa, muito roteiro, procure sempre estar o máximo possível antenado nas coisas que vocês vão precisar utilizar, nos temas escolhidos e tal, e controle tudo que você vai poder. Então visite os locais antes, horários, enfim, vai ter um monte de coisa que a gente vai falar ao longo das aulas, mas o foco do trabalho é isso, entendeu? É você tentar controlar tudo que você puder em torno da realidade que você escolheu gravar, certo? Então, né, os elementos da produção documentária a gente pode dividir em três etapas, né? Pesquisa, roteiro e regras para a produção. E é interessante a gente notar que, como a gente já viu, existem diferentes tipos de documentário. Os elementos eles vão acabar sendo apresentados de uma forma que vocês vão poder utilizar combinados de acordo com o que vocês vão produzir. Porém, eles acabam sendo utilizados para todos os tipos de documentário, tudo bem? Então, todas as subetapas e as dicas que eu vou passar na parte da pesquisa, do roteiro, nas regras de produção, vale para qualquer objeto de representação e vale para todos os documentários. A questão é que para cada um deles você vai poder adaptar de acordo com a sua necessidade. Tudo bem? Então vamos lá. Começando então na etapa da pesquisa. O que acaba acontecendo? O que conduz a pesquisa é o seu argumento, certo? O que a gente acaba tendo até como referência de um estudioso? Dentro dos limites do seu assunto, você deve tentar descobrir tudo aquilo que for dramático, atraente e interessante. O que ele quer dizer com isso? Você vai escolher o seu argumento, vai fazer aquela limitação que a gente já vem discutindo em aula, quando a gente fala sobre o seu objeto de representação e sobre qual é o tipo do documentário que você quer. Então você já vai ter um bom argumento restrito ali. Agora, a partir desta restrição inicial, que é para a gente não ficar louco também, de ter que pesquisar muitas coisas, vocês têm que aprofundar demais e ir atrás de tudo aquilo que for interessante, obviamente, para o trabalho de vocês. Por isso que ele diz dramático, atraente e interessante. Porque muitas vezes vocês vão se pegar pesquisando coisas que são eventualmente interessantes para vocês, ou curiosas, mas não necessariamente rende alguma coisa muito bacana para o documentário. Como a pesquisa e o volume de informações que vocês vão ter sempre vai ser muito grande, eu acho que o ideal é vocês sempre irem se direcionando e sempre buscar cada vez mais o que é relevante para dentro da produção do argumento que vocês escolheram, certo? A gente pode pensar então sobre o foco da etapa da pesquisa em 5 aspectos: as questões sobre os direitos autorais, direitos de história, de imagem, material escrito, material de arquivo, pré-entrevistas com pessoas relacionadas ao assunto e pesquisas de campo nos locais das filmagens. São basicamente essas 5 etapas que eu sugiro que vocês utilizem na etapa da pesquisa, certo? Pensando primeiro sobre as questões dos direitos, vocês têm que se perguntar e ter certeza na resposta se vocês têm direitos sobre a história que vocês vão documentar. Eu sei que a gente está falando sobre um documentário da realidade, mas especialmente quando a gente está pensando em objeto, pessoas, ou mesmo instituições, ou, né, enfim, algo que você queira documentar, você tem, mais especificamente objetos e pessoas, né? Você tem que saber se você tem o direito sobre aquilo lá. Obviamente que existem vários documentários que são tipo bibliografias não autorizadas e tudo mais. Eu entendo que isso acontece, porém, a gente tem que levar isso numa escala maior, pensando assim, eu posso utilizar esse trecho, eu não estou falando só do argumento como um todo, ou do tema como um todo, mas eu posso usar esse trecho, eu posso usar essa imagem, porque veja bem,
Às vezes você tem acesso a alguma imagem, ou algum áudio, ou algum vídeo sobre o seu objeto de representação, mas não necessariamente você tem o direito sobre ele. Se você produzir a imagem, muito mais fácil, certo? Porque você está produzindo. Mas também tem que tomar cuidado se a pessoa não vai querer depois, tipo, ou a instituição e tal, falar, ah, não, eu não autorizei essa produção da minha imagem. Sempre é um assunto delicado, mas eu acho que é bom a gente partir por aí, tudo bem? Outro aspecto é a questão dos direitos de utilização de imagem e som. Aí eu estou falando mais tanto do banco de imagens ou quanto dos sons que vocês vão utilizar meio que de terceiros, entendeu? Não necessariamente que vocês vão produzir. Vocês vão pegar uma imagem de arquivo, vocês vão pegar uma entrevista com uma narrativa de outro lugar, alguma trilha sonora que vocês queiram usar, que é super possível dentro de documentários. Eu sei que isso vale para todo produto audiovisual, mas não custa lembrar, documentário também exige atenção em questões de direito de utilização de imagem e som. Direitos autorais é um pouco sobre o que eu falei sobre direito sobre a história, né? Só que daí seria mais ou menos se você vai estar utilizando, às vezes, personagens ou até mesmo qualquer tipo de figura que tem um direito autoral por trás. Vamos dar um exemplo. Você vai fazer sobre o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é um personagem, ele existe na realidade porque ele foi criado como personagem, porém, ele pertence a uma empresa, né? E daí você teria os direitos autorais de produzir um documentário sobre o Homem de Ferro? É uma questão de se analisar muito bem. Geralmente, quem faz documentário isso, ao invés de fazer o documentário então sobre o Homem de Ferro, vai fazer assim, sobre os fãs do Homem de Ferro, pessoas que repercutem o Homem de Ferro, algum colecionador, alguma coisa do tipo. E indiretamente você acaba falando sobre o personagem. Mas mesmo assim, vocês têm que tomar muito cuidado, tudo bem? E esse, entre outros, N exemplos que a gente pode dar sobre questões de direitos autorais que vocês já sabem, tá? Segunda etapa da pesquisa, material escrito, né? Aí eu chamo a atenção para vocês de tentem não ficar só no Google. O que eu quero dizer? A gente, como vive na época da internet, é muito fácil a gente pesquisar sobre algo que a gente queira documentar e já sair digitando no Google e achar que já está muito bem informado com os resultados. Mas a gente tem uma série de outras fontes de informação que a gente pode e deve usar, e porque também aí você vai diferenciar seu documentário. Vamos lá, hoje qualquer pessoa dá uma googlada e consegue informações. Então o grande lance do documentário vai ser tanto a parte que você vai buscar materiais em outras fontes, quanto o que vocês foram produzir, beleza? Não que não seja para usar o Google, mas é muito mais como algo inicial. Então, eu até chamo a atenção que na própria internet vocês vão poder achar materiais, artigos, pesquisadores, universidades, instituições, contatos, etc. Você pode até utilizar o Google, mas mais que ele seja uma ponte para que você tenha uma fonte mais confiável e mais aprofundada ou mais abrangente acerca do tema que você queira, certo? Você vai poder, obviamente, achar materiais na internet, mas você pode ir atrás de um artigo científico ou de um artigo jornalístico que fala sobre o tema. Você pode conseguir achar quem são pessoas que pesquisam isso ou já fizeram documentário sobre isso e entrar em contato com elas. Achar instituições universitárias ou centros de pesquisa que vão poder te dar mais bases sobre o assunto. Achar até mesmo, às vezes, contatos, né? Muitas vezes você quer ter o contato de alguém para daí poder fazer uma entrevista e você utiliza a plataforma da internet, certo? Então, logicamente, a internet é super relevante. Questões das revistas, tá? A gente já teve, às vezes, essa discussão em sala, mas a gente, infelizmente, está caindo muito a circulação de revista impressa. Porém, ainda existem muitas revistas, seja ela no digital ou no próprio impresso, ou até revistas eletrônicas que você vai encontrar em formato de vídeo. Mas o que eu quero chamar a atenção das revistas? A gente tem um acervo muito grande de revistas, seja ela impressa, digital, e nessas revistas a gente sempre tem materiais um pouco mais aprofundados, né? Como revistas têm periodicidades quinzenais, semanais ou até mesmo mensais, elas conseguem ter um nível de aprofundamento muito maior do que o tópico seguinte, que são os jornais, né? Então, para às vezes já conseguir um material mais articulado do ponto de vista de pesquisa, as revistas geralmente trazem matérias muito boas. Então, eu chamo a atenção para revistas especializadas, revistas que trazem entrevistas, matérias relevantes, né? Sei lá, você pode pegar uma super interessante, por exemplo. Ela geralmente faz matérias ótimas sobre temáticas que às vezes nós vamos documentar. Muitas vezes é uma boa fonte de ponto de partida, de material para a gente pesquisar, ou até mesmo de material que a gente possa inserir dentro do nosso documentário, certo? Jornais. Os jornais, eles são, obviamente, factuais, porque tem uma colocação diária, e novamente, seja ele no impresso ou seja ele no digital,
ele tem vai te ser rico em informações, geralmente mais quentes, geralmente mais do dia. Acaba que com o passar dos dias isso vai virando um registro histórico, o jornal, mas ele também vai te trazer informações às vezes relevantes para o que você quer, certo? Então, logicamente, procurar jornais locais do assunto. Então, se às vezes o assunto é um pouco mais regionalizado, você vai encontrar muito mais coisas num jornal local do que num jornal de circulação nacional ou de macro-região, certo? Você também vai encontrar muitos jornais que às vezes têm entrevistas, que é uma coisa que muitas vezes são publicadas nos jornais, matérias relevantes. Eu não pus aí, mas a gente às vezes tem colunistas, articuladores que publicam muitas vezes textos muito relevantes sobre o argumento que vocês vão estar querendo pesquisar. Então o jornal é legal também. E uma coisa para finalizar, que acho que é claro, mas teoricamente às vezes é mais difícil também, são bibliotecas, sejam elas analógicas ou digitais, né? Seja ela uma biblioteca de fato ou uma biblioteca virtual. Aí dentro das bibliotecas você vai encontrar livros, obviamente, que vai ter uma profundidade muito maior nos temas que vocês vão estar pesquisando. Mas aí, dentro das próprias bibliotecas, a gente tem revistas, geralmente um pouco mais antigas, ou periódicos, né, que vão ser arquivados, mas você encontra, às vezes, sei lá, décadas de arquivo. Então é legal se você precisar pesquisar. Jornais, a mesma coisa. Muitas bibliotecas, principalmente as universitárias, você tem acesso a artigos científicos ou revistas científicas ou mais especializadas. Existem até bibliotecas, geralmente as mais históricas, que você vai encontrar até documentos. Então você tem lá certidões de nascimentos de tal período, de tal lugar. Às vezes hoje em dia está armazenado em bibliotecas, entendeu? Ou até mesmo documentos históricos ou alguma coisa de cunho público, sabe? Sei lá, alguns arquivos de fórum, enfim. As bibliotecas, eu posso até acrescentar agora, só falando para vocês, museus, vão ter um grande número de documentos e de suportes para que vocês pesquisem. Beleza? Isso eu estou pensando em material escrito, tá? Bom, continuando então, a gente tem materiais de arquivo, material de arquivo. Não ficar só no YouTube, tem o Vimeo também, mas novamente eu não quero dizer que são só esses dois suportes que vão trazer coisas para vocês, né? Novamente, quando a gente está falando de material de arquivo, aqui eu estou mais voltado para o audiovisual, você vai ter a internet como base para a busca de vários sites audiovisuais que a gente tem por aí, e sempre é bom entrar em contato com o site, com o organizador, se for um site menor, e pensar assim, eu tenho os direitos sobre essa obra, eu posso utilizar, posso baixar, mas obviamente que o próprio YouTube às vezes já faz alguma coisa de licença ou não sobre isso, mas sempre tem que tomar cuidado, tá? Mas enfim, a parte da internet para vídeos ela é mais fácil, acho que todos vocês já conhecem um pouco mais. A gente tem órgãos de imprensa, então a gente tem telejornais, onde vai ter reportagens, tem outros documentários que às vezes já passaram pela temática que você tem. A gente tem emissoras de televisão, produtoras audiovisuais que têm as coisas, enfim, produzido algum material sobre o que vocês querem. Então, órgãos de imprensa no geral vão ser fontes também de pesquisa para vocês do ponto de vista audiovisual, dependendo do tema. A gente tem cinematecas e museus. Existem muitos cinematecas, seria uma biblioteca de filmes, né? A gente tem, nesses lugares, é um repositório muito grande, né? Junto com os museus de filmes históricos, de fotos relevantes, arquivos sonoros, né? Às vezes você vai ter discos, ou até mesmo gravações de diferentes áreas, às vezes rádio, né? Alguma gravação de rádio, propagandas, enfim, depende da área que você for pesquisar, mas esses locais têm uma base muito grande de informações. A gente tem as universidades, que dentro dessas universidades geralmente tem departamentos de audiovisual, claro que se ela tiver um curso de audiovisual ou algum departamento de audiovisual estruturado, mas muitas universidades os têm, então é bacana que às vezes você vai encontrar, e geralmente universidades cedem esse material de forma pública, né? A não ser que seja uma universidade particular e tal, mas mesmo assim, a ideia das universidades é que esse tipo de material circule, né? Que tem um fim mais educativo, então é muito legal vocês irem atrás, porque tem ótimos acervos, tem pesquisas, tem laboratórios, às vezes de audiovisual, e todos eles vão te trazer um pouco de material também. A gente tem coleções particulares e núcleos familiares. Aí é um pouco mais difícil se a gente não tem o contato dessas pessoas, mas sempre que a gente está documentando alguma temática que envolve as pessoas diretamente, sei lá, uma empresa, a história de uma família, alguma coisa, nunca deixem de perguntar para os seus entrevistados, para as pessoas que vocês tiverem contato sobre o tema, se eles têm alguma coisa nos acervos pessoais, tipo foto de família,
vídeo de aniversário, um disco da pessoa de quando ela fazia alguma outra coisa. Às vezes até assim, se tem roupa, se tem figurinos, se tem a casa dela, se tem quadro que pintou, ou seja, depende muito do que você estiver documentando, mas busque os acervos dos núcleos familiares ou de pessoas, né, que tenham qualquer objeto, uma memorabilia ou qualquer coisa do tipo que ela tenha acerca do que você está documentando. É um material super bacana para depois a gente inserir na edição, acrescentar como informação. Muitas vezes a gente foca demais quando está pegando uma entrevista, em capturar muito bem a entrevista, mas a gente se esquece de toda a parte da produção que vem por trás, né? Que é justamente você dinamizar esse trabalho. Chega o produtor, a produtora documentário e fala assim, olha, você tem alguma foto, você tem algum vídeo, você tem alguma coisa que poderia ilustrar o que você está falando para a gente na entrevista? Se sim, você pode enviar para a gente. Isso é fundamental para você ter imagem de cobertura, porque senão muitas vezes sua entrevista vai ficar um cabeção lá falando 2 horas e você não tem o que cobrir, certo? Então pede para esse pessoal mandar. Aí eu adicionei também colecionadores, né, espectadores. Muitas vezes, você não tem acesso à emissora de TV ou alguém que seja, mas tem alguém que gravava as coisas em casa, ou até mesmo as pessoas que gravam de forma amadora. Hoje em dia com o celular, muitas vezes você vai ter pessoas que registrou espontaneamente a situação. Pede lá se você consegue, né, o vídeo com a pessoa, essa informação audiovisual. Beleza? Essas seriam as questões dos materiais de arquivo. Aí, a gente iria para a etapa de pré-entrevistas, né? O que seriam as pré-entrevistas? Até coloco aqui para vocês. Não precisa ser só com as pessoas que entrarão no documentário. As pré-entrevistas, elas são entrevistas que não necessariamente você precisa ir lá com câmera, com microfone profissional, com tudo que você precisa para gravar de uma vez. A pré-entrevista, ela tem um ar até um pouco mais informal e você vai buscar algumas dessas pessoas que eu relaciono nos tópicos abaixo, né? E vão tentar extrair delas a informação para que funcione a pesquisa. Entende o que eu quero dizer? Não é uma entrevista já de fato valendo, porque às vezes vocês podem montar todo o circo de gravação, todo produzido bonitinho, e a entrevista é uma porcaria, certo? Ou às vezes você nem quer entrevistar a pessoa como um todo, mas você quer que ela te dê informação para que você vá direto nas fontes finais, né? É tipo um entrevistado meio atravessador, ele vai te dar a informação para você chegar onde você quer. Então a ideia de pré-entrevistas no documentário são entrevistas que você vai lá, vai gravar só com o celular, só com o áudio, ou só com a câmera do celular, uma coisa super informal. Logicamente você diz, posso só dar uma gravada aqui? E faz a pré-entrevista, porque ali você vai pegar as informações básicas, as informações iniciais sobre o argumento, sobre o assunto que você quer documentar, certo? Então é interessante procurar pessoas relacionadas ao assunto, familiares próximos, amigos, companheiros, ex-funcionários, lógico, depende do seu recorte, né? Pesquisadores e conhecedores do assunto, logicamente são fontes bem fiáveis da coisa, porque são pessoas que estão pesquisando, elas fazem esse processo de pesquisa já antes de vocês e elas condensam e podem passar essa informação. Personagens ou instituições que viveram processos similares. Às vezes, você quer fazer um documentário sobre uma pessoa ou sobre uma instituição, só que você não tem acesso a ela necessariamente, certo? Então o que você faz? Você procura pessoas que têm a mesma profissão, o mesmo perfil, ou passou pelo mesmo processo similar que você quer focar e faz essa pré-entrevista. Para daí quando chegar no seu objetivo principal, né, no seu recorte principal, você já está muito mais por dentro do que você quer entrevistar e do que as perguntas que você quer fazer, os assuntos que vocês querem levantar, né? Mesma coisa em instituições. Vou tentar dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Em termos de personagem, vamos supor que você quer entrevistar, sei lá, um artista da música. E às vezes o artista é muito difícil, você só vai ter uma entrevista que você vai chegar lá, trocar uma ideia com ele e tal, sobre o ramo da música, e você, na verdade, só vai ter acesso a ele uma vez. É recomendável que você faça uma pré-entrevista com um outro artista que você tem muito mais acesso, sobre que participe do mesmo ramo, que vivem as mesmas coisas. Aí você já através dessa primeira pré-entrevista, você já fica mais esperto sobre o que é relevante discutir, quais são as informações que é comum naquele meio, o que ocorre em todos os artistas que vivem dentro daquele meio. Aí quando você chega no artista principal, você já está maduro. Imagina que você vai, sei lá, pegar a sua banda favorita, chegar de cara e documentar sobre a sua banda favorita, fazendo uma entrevista, sendo que você nunca fez uma entrevista com outra banda, não sabe dos maneirismos, dos jeitos que eles têm de tratar, de lidar com as coisas.
é bem complicado. Extrapole isso para todas as temáticas possíveis e vocês vão ver que buscar pessoas, né, ou instituições que são similares entre o que você quer é uma fonte muito bacana. E, obviamente, se você conseguir fazer uma pré-entrevista com o seu personagem central ou com a sua temática central para depois ainda conseguir fazer uma entrevista principal, show de bola. Essa primeira é um primeiro contato, às vezes pode ser por telefone, por Skype, né? Não precisa nem ser presencial. Eu não tinha falado isso, mas é verdade. Você pode até não ser presencial, mas é ótimo para pegar informações, coisas mais relevantes. E você, de certa forma, fazendo isso, você ativa a memória e do seu personagem ou dos personagens que vão falar sobre o seu tema central. Então, fazendo a pré-entrevista, a pessoa, eu não tenho certeza, mas eu vou conferir depois. Eu lembro disso, nossa, agora eu não estou lembrando. Às vezes, na hora que você chega para a entrevista, tudo veio na mente dele, ou ele mesmo foi pesquisar, e daí a parte da sua entrevista final fica muito melhor. Então, fazer às vezes uma pré-entrevista, até mesmo com o seu personagem central, é super bacana. Quinta etapa do processo de pesquisa seria a pesquisa de campo nos locais das filmagens. Isso é muito importante sobre vários aspectos, né? Aqui eu elenco as questões sobre espaço, fotografia e enquadramento, elementos, iluminação e acomodações. O que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho até uma nota ali, ir além das questões técnicas. Muitas vezes, como a gente vai documentar a realidade, a gente vai chegar e as coisas já vão estar acontecendo ou vão acontecer de forma muito rápida. Você não tem ideia do espaço, ou seja, da planta baixa, de qual que é onde você vai poder posicionar uma câmera, onde você pode posicionar uma luz, como é que você pode se movimentar, né? Eu lembro que, só para citar um exemplo, colegas de vocês em anos anteriores foram fazer documentários sobre religiões. E eles resolveram ir atrás de várias religiões e tal, e eles foram até um terreiro. E eles já foram para gravar direto no terreiro. Eles não fizeram uma pré-pesquisa de ir antes a campo e ver como é que era, enfim, toda a parte ali ritualística num terreiro. Resultado é que eles ficaram perdidíssimos aonde eles podiam entrar com a câmera, se eles podiam passar na frente de alguém ou não, se isso ia incomodar ou não. Isso prejudicou demais as filmagens. Então, o que é o legal nessa questão do espaço, fotografia e enquadramento, né, os próprios elementos? É você ir antes e estudar os locais e os espaços e aonde você vai fazer o registro do documentário para pegar todas essas informações e ficar algo que é mais factível, mais bacana, né? Do tipo assim, olha, eu posso posicionar a câmera ali, olha, eu sei que então, quando está acontecendo tal coisa, aqui a pessoa sai do ponto A do ponto B, eu já vou ficar esperto, eu já vou pôr alguém numa segunda câmera para acompanhar ela, ou para ter dois ângulos, né? Olha, a pessoa de repente vai para um lugar que está muito escuro, então tem que pôr uma iluminação ali, eu vou ter que pôr uma iluminação artificial que eu vou acompanhando, né? Dependendo, se for fora da sua região, onde é que vai ser acomodações da equipe, onde é que você vai deixar as coisas, onde é que você vai guardar as coisas, parte de iluminação, né? Se eu tenho ponto de energia perto, né, para a parte da técnica poder iluminar, questão de elementos que eu digo aí, elementos históricos e estéticos. Então você começa a falar, olha, ali dentro desse espaço que eu vou gravar, ali tem um ponto que historicamente é relevante, tem uma imagem, tem um busto, tem um objeto, tem uma prateleira, eu sei, qualquer coisa. Então no dia que a gente vier gravar, já vamos fazer umas imagens para inserção. Ou seja, gente, é planejar, planejar e planejar. E visitar antes aonde vocês vão gravar é fundamental para ter a completa noção de como será a produção lá. Arrisco a dizer que, fazendo essa pesquisa de campo no local de filmagem, vocês saem muito mais maduros e quando vocês voltam para documentar, vocês só vão se preocupar em registrar a realidade que vocês queriam para o documentário. Vocês não vão ficar se preocupando se vai ter que passar algo na frente de alguém, se cabo vai daqui para lá, se a coisa começa a tal hora ou termina a tal hora, você só vai lá para registrar já focado, sabendo o seu objetivo total. Beleza? Agora, encerrando então essa primeira parte falando da pesquisa, eu queria deixar essa frase para vocês. A importância da pesquisa é obter o conhecimento sobre o material que será trabalhado, de forma a poder montar o roteiro com uma certa precisão. Quando eu digo com a certa precisão, lógico que eu estou meio de sacanagem, né? A ideia é ter muita precisão, só que como criar roteiro de filmar a realidade, é sempre muito difícil, né? Então a ideia é que vocês consigam não chegar do zero para gravar, do zero para produzir a questão no local. É que vocês chegam já bem informados, bem com o conhecimento bem afiado sobre o que vai ser documentado. Tudo bem? Para a gente fechar esse ciclo, então, eu proponho um mini exercício para vocês que vai estar anexo aí no FIB Online, que é a questão seguinte.
vocês, os grupos, que estão produzindo documentário. Eu gostaria que vocês dessem um exemplo da possibilidade de pesquisa do documentário de vocês em cada uma das 5 etapas de pesquisa. E vocês me entreguem, logicamente que esse exercício tinha sido pensado para a sala de aula, então vocês vão enviar para mim, tá? Eu só peço que, eu sei que vai ser um negócio meio difícil, mas é que eu também estou aprendendo um pouco do FIB Online, eu peço só que todos do grupo mandem o mesmo exercício, porque daí eu consigo atribuir nota a todos. Se um só mandar, mesmo que tenha a nota de todos, o sistema eu não consigo agrupar, ou pelo menos eu devo conseguir, mas ainda não sei, tá? Então só peço esse favor que todo mundo, vocês façam isso em grupo, mas o mesmo documento anexem um por um ali para mim, que eu vou saber que todo mundo participou, que todo mundo fez, tudo bem? Então qual que é a ideia? É pegar todas essas 5 etapas, deixa eu achar aqui exatamente, sobre qualquer ideia, qualquer um das vertentes que vocês vão pesquisar e vão criar para mim isso. Questões sobre direitos, sobre o tema que vocês querem, material escrito, materiais de arquivos audiovisuais, né? Pré-entrevistas, como é que vocês podem fazer pré-entrevistas e pesquisa de campo nos locais da filmagem. Pega uma das vertentes do documentário que vão fazer, elaborem isso. Não é trabalho jogado fora, porque vocês vão ter que fazer isso de fato para pesquisar e fazer o seu documentário. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado disso. Eu sei que assim a interação não é tão grande, mas virou meio que um podcast com os slides aí, tudo bem? Dá até para acompanhar de uma forma mais tranquila. Às vezes vocês podem estar só com o fone de ouvido aí, dando uma olhada no celular da forma que quiserem, tudo bem? Próxima etapa, então, roteiro para documentários. Beleza? Um abraço a todos, espero que estejam tudo bem. Até o próximo. Falou!